Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você, nessa tarde agradável de quinta-feira. Quero agradecer o seu carinho, sua audiência, você que está todo dia ligadinho aqui no nosso programa Sempre com Você. Quero lembrar, gente, que amanhã, dia 15, vence o segundo boleto da nossa campanha extra, né? O Só o Amor Constrói. Então, você colaborou em maio, amanhã é dia de colaboração. Ah, eu não colaborei em maio. Pega o valor de maio, de junho, colabora junto agora tudo no boleto de junho, tá? A gente está aguardando a sua colaboração. Você sabe que a nossa campanha extra é aquele algo a mais, né? A gente tem a sua colaboração mensal que mantém a nossa obra de evangelização. Mas a gente precisa fazer alguns trabalhos, comprar, né, alguns equipamentos. Dia 14 agora, de agosto, a gente encerra a programação analógica, então tem que trocar algumas coisas aqui dentro, porque tem que ser tudo digital, né? Tem várias coisas que tem que ser feitas. E esse algo a mais a gente sempre faz com a nossa campanha extra. Então, conto com a sua ajuda, conto com a sua colaboração. Qualquer dúvida é só ligar aqui e falar com a Rose, 3349-1015, ela te explica direitinho, tá bom? E hoje, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre namoro qualificado, união estável e casamento. E recebemos mais uma vez com carinho aqui o Ali Salum, ele que é advogado, né, especialista em direito da família. Então, vamos falar hoje de namoro qualificado, união estável e casamento. Agora existe tudo isso. Antigamente era só casamento, né? É só casamento. Na verdade, primeiramente, obrigado. É sempre com alegria que eu atendo o seu convite e me sinto honrado sempre em participar aqui do programa, poder contribuir com a obra. Hoje existem na verdade o direito acompanha a sociedade e tem que buscar-se soluções para determinadas situações que a sociedade, as pessoas criam, né, na sua relação, na sua convivência. Vamos começar falando primeiro então de namoro qualificado, né? Qual que é a diferença de namoro qualificado e união estável? Esse termo surgiu na jurisprudência, nos tribunais, porque existem situações em que não se quer realmente ter uma relação estável. É recente isso? É recente, é bem recente. Com a modernidade, com as questões do avanço da sociedade, os namoros começaram a serem muito mais significativos. Hoje é praticamente normal que os namorados viajem juntos antes do casamento, na sua relação de namoro, convivam, durmam na casa um do outro. Existem aquelas pessoas que moram sozinhas, muitas vezes o namorado passa dias, semanas, meses até, sem isso qualificar uma união estável ou até depois um casamento. O que diferencia o namoro qualificado da união estável? Além da união estável ser informal, existe a questão da expectativa de ter o casamento, de constituir família, né? A união estável, ela se diferencia do casamento por isso. Então, no namoro não há essa expectativa, no namoro qualificado, não há essa expectativa. Na verdade, há expectativa, apenas expectativa. Na união estável já há família constituída. Então, deve-se ter na união estável uma família já querendo se constituir uma família, já está essa família constituída, onde um é dependente do outro, os dois trabalham para para a família. O casal. Mas no namoro qualificado, não. No namoro qualificado existe cada um com a sua vida, como é o namoro, cada um vivendo a sua relação, mesmo que muitas vezes morem sobre o mesmo teto, e isso que diferencia. Então, por isso que não vai ocorrer partilha de bens, não vai caracterizar uma união estável, vai ficar na questão do namoro qualificado. Então, tem que se ver no caso concreto se as partes estão convergindo, se elas estão trabalhando para o casal. Se elas estão dependentes um do outro, se eles têm conta bancária em conjunto, se eles já estão colocando como segurado na Previdência Social ou até na plano de saúde, como dependente. Tudo isso deve ser analisado para caracterizar ou namoro qualificado ou união estável, porque os dois são informais, não tem documentos geralmente. Então tem que se ver no namoro apenas uma expectativa, uma vontade interna de constituir família. Na união estável já há vontade externa de constituir família. Essa questão do namoro qualificado aconteceu porque, assim, uma dúvida, né? Se tem alguns problemas, por exemplo, namora 1, 2, 3, 4, 5 anos, tem esse tipo de relacionamento que a gente está falando. Lembrando que a gente está falando isso, gente, é nas formas da lei, tá? É aquilo que tá, né? O que a lei traz para nós. E aí, nessa ocasião, tem que haver uma partilha de bens, alguma coisa assim, por exemplo. Tô namorando tem 4 anos. E ali a gente comprou umas coisas juntos, viajou juntos.
e aconteceu algum problema para que isso pudesse ser? É para garantir o quê que eu quero entender? O namoro qualificado, esse termo namoro qualificado, foi que existiu um caso que os namorados eles residiam numa cidade e passaram a residir em outra, cada um na sua casa, e passaram a residir em outra, o namorado para trabalhar e a namorada para estudar. E para dividirem as despesas, eles começaram a morar junto. E logo depois disso, eles casaram. Mas depois se divorciaram e a namorada, porque eles compraram algumas coisas juntos. Quando eram namorados. Quando estavam ainda, antes do casamento, ela queria que em vez de ser namoro qualificado, que foi o que foi determinado, ela queria que fosse considerada união estável, para poder partilhar um bem que eles compraram. Na verdade, que o namorado tinha comprado. Aí ele recorreu ao STJ em Brasília e ficou dito que não, os bens a partilhar só são aqueles depois do casamento. A relação que eles tinham era de namoro qualificado e não de união estável, então não pôde se partilhar os bens. Então, nessa questão do namoro qualificado, não tem partilha de nada. Não tem partilha de nada. Deve se transferir para a união estável, né? Então é essa diferença que surgiu esses termos. Agora eu consegui entender. Agora, Ali, a diferença, então, agora em união estável e o casamento em si. O casamento é o mais antigo, né? É bem mais antigo e também, como nós estamos num canal religioso, um canal que trata da espiritualidade, o casamento também tem muito cunho religioso. Na verdade, o direito se gerou primeiro de origem divina, enfim. Historicamente, se apoiavam nas questões religiosas. Todos os direitos, as leis têm fundamento religioso se você pegar no arcabouço histórico das leis. Tanto que você, para casar na igreja, tem que estar casado no civil. Justamente. Então, o casamento, ele tem mais essa característica religiosa. Mas, passando para a parte concreta, a parte de lei e do que acontece, a diferença entre união estável e casamento é a informalidade. No casamento, oficializa-se perante um cartório de registro e a religião que porventura o casal, os nubentes tenham, que são os noivos, e se professam alguma religião, e dali para frente está constituído o casamento. Na união estável acontece o contrário, geralmente já se constitui uma família informal, para lá na frente, eventualmente, ou eles se casam, ou eles fazem perante o cartório também uma declaração de união estável. Na união estável, então, pode se transformar num casamento depois? Pode, sem problema nenhum. Problema nenhum. E até, por exemplo, para se casar na igreja hoje em dia, né? A gente precisa ter o casamento. Então, não se casa na igreja com união estável, se casa com a celebração do casamento no civil. Exatamente, sim. Eu tenho visto. A maioria das religiões, isso já saindo um pouco do direito, só existe o casamento. Ela não reconhece a união estável como uma entidade assim familiar de união de casal. Agora, tanto a união estável quanto o casamento, ele tem divisão de bens, tudo que se adquire entre o casal é partilhado, né? E aí eu queria saber de você, né, o que é o regime comunhão parcial de bens? Ainda existe total, parcial de bens, universal? Né? Sim. Hoje o mais comum, em termos práticos, a regra é a comunhão parcial de bens. Acontece, Antonielli, que as pessoas desconhecem os regimes de bens que existem por aí realmente a comunhão parcial de bens é a que mais consegue proteger aí um eventual divórcio. Tanto na união estável como no casamento, a regra é o regime da comunhão parcial de bens. Então, nesse caso, existe um patrimônio quando solteiros e depois um patrimônio depois do período de casamento ou da união estável. Então, na união estável, até uma dica, quem não deseja casar e vai constituir um patrimônio, já está tendo uma relação, que faça uma declaração de união estável perante o cartório ou se case. É tranquilo fazer a declaração de união estável? Tranquilo. Eu conheço casais que, por exemplo, já moravam juntos e aí para ter alguns direitos no plano de saúde, essas coisas, fizeram a união estável. Sim. Né? É tranquilo? Como é que é feita essa declaração? Tranquilo, vai até o cartório, vai haver 2 testemunhas. E o cartório também já estipula todos os documentos que vai levar. Comprovante de residência, uma certidão de que não é casado,
Tem tudo isso também, não pode haver, nosso princípio aqui é da monogamia, não é da bigamia. Porque senão aparece um que é casado e aí tem depois uma união estável com outra pessoa, não pode não, Isso gente. gera muita discussão, porque existe isso culturalmente, geralmente existem... No Brasil é crime, né? É crime. 2 casamentos, sim, 2 casamentos, mas uma união estável em casamento, não. Meu Deus do céu. O mundo vai estar perdido, como diz Tião Carreiro. Então, você estava falando da questão da comunhão parcial de bens, que é a mais comum porque dá essa preservação dos bens que cada um já tinha quando entrou no relacionamento, é isso? Não, o que cada um já tinha, continua dele. Se eles vierem a se divorciar, por exemplo, o homem tinha um carro e a mulher uma casa antes do casamento, ou receberam isso por herança, isso não entra na partilha depois do casamento, ou depois da união estável. Só vai entrar aquilo que eles adquiriram em conjunto. Independente se um ou outro comprou. Estando casado ou estando em união estável, adquiriu depois dessa data, da celebração do casamento ou da formalização da união estável, é dividido entre eles. Agora, a divisão, a partilha de bens, tanto na união estável quanto no casamento, é do mesmo jeito, Ali? Porque, assim, até saber de você, tem o mesmo valor a união estável, tanto o casamento? Porque parece que são muito semelhantes. São semelhantes, mas acontece que o que diferencia é a informalidade. Só que as pessoas, por exemplo, você pode se unir a uma pessoa, um homem e uma mulher se unem e passam a conviver juntos, estão com essa vontade de constituir família, se apresentam na sociedade como marido e mulher, mas não tem nenhum documento. É essa informalidade que diferencia o casamento da união estável. E aí a união estável, quando já é formalizada desde o casamento, ela se equipara desde o começo da relação, ela se equipara ao casamento. Então, por isso que com o avanço da sociedade, o que acontece? As pessoas veem com maus olhos a união estável. Elas acham que não tem nenhum valor. É uma questão cultural, realmente, do país. Parece que tem mais valor quem é casado. Mas não, se você fizer... Perante a lei, se você fizer uma declaração de união estável, a qualquer momento durante a sua relação, está resguardado seus direitos de partilha de bens. Agora, a questão da união estável, né? Você pode ser contado o período da união estável que antecedeu o casamento para essa divisão e tudo mais? Sim, sim. Tanto antes como depois da morte. Se houve uma união estável, sem nenhuma documentação, sem nenhuma prova, eles viveram em união estável por 10 anos e depois se casaram, esse período pode ser contado. Inclusive, isso pode ser reconhecido depois da morte. Então, se vem a mulher a falecer e eles tinham uma união estável não formalizada, independente se eram casados ou não, isso pode ser reconhecido para uma divisão de bens no inventário. A questão da união estável também é recente, né? Ela não é algo antigo, né? Porque eu lembro que antigamente tinha, eu não lembro se chamava, o pessoal falava que era amaziado, né? Que morava junto. E aí, quando a pessoa, depois que casava ou tudo mais, as pessoas amaziadas, às vezes entrava na justiça justamente para comprovar, né? E aí era comprovado de outras formas, né? Esse período, né, Ali? Nós temos vários nomes, né? O amaziado, amigado, morar junto. E até a questão da palavra concubino. Antes se tratava como... O nome era concubino, mas esse nome era visto com maus olhos e com preconceito, porque sempre era ligado ao adultério. Quem tinha uma relação concubinária, quem tinha uma relação como concubino, era que tinha um amante, uma amante. Então, por isso, que trocou-se o nome de concubino para união estável, mas já é uma questão bem antiga. Ela só veio avançando e evoluindo mais para proteger o direito das mulheres, inclusive. Quem saía mais vítima da situação no passado eram as mulheres. Agora, a questão de tempo, Ali, né? Quando que você caracteriza uma união estável? Né? O pessoal fala, não, 2 anos tá tudo certo, já tá... Não, 3 meses morando junto já tá tudo certo, né? O namoro não tem o tempo, mas tem a questão da situação, né? O namoro qualificado. Agora, a união estável, né? Com quanto tempo que a gente pode dizer que é uma união estável? A partir do primeiro dia da união. Se vocês ambos se juntaram para constituir uma família, eles já têm essa vontade de viver como marido e mulher, como se casados fossem. As pessoas enxergam. Porteiro é excelente para isso. Eles
Eles sempre são citados como testemunha, porque Sério? eles sabem, eu vejo eles lá como marido e mulher, sempre vi, sempre se apresentaram como marido e mulher. Uhum. Então, nos processos, geralmente são intimados para testemunhas porteiros, e até nos livros tem uma certa brincadeira com relação a isso, que eles sabem de tudo que acontece. Mas, enfim, essa diferença com relação ao tempo, antigamente na lei, até 96 era de 5 anos. Uma relação contínua, pública e duradoura, com ânimos de constituir família e viver como se casados fossem, e inclusive a coabitação, mesmo teto. E o prazo de 5 anos. Depois de 96, extinguiu-se esse prazo. Tá, você está falando disso agora, a questão do casamento. Vamos falar da questão do casamento, né? Eu decidi me casar, né? O que eu tenho que observar antes de entrar, de fato, num casamento? Por exemplo, a questão da divisão de bens. O que mais que eu tenho que observar para fazer as coisas muito certinhas? Porque a gente sabe, assim, eu lembro que, eu não sei se é impressão, mas antigamente entrava-se muito, era o homem que era o provedor da casa, né? A mulher geralmente não trabalhava, a mulher cuidava da casa e ela Sim. entrava num relacionamento, se casava e entrava num relacionamento sem nada. Então, parece que não se tinha muito essa questão da discussão de como que era essa divisão de bens, né? Hoje, no mundo de hoje, para eu casar, o que a pessoa que quer casar ela tem que observar com relação a tudo isso? É um tema um pouco delicado falar sobre isso, porque gera muita desconfiança naqueles que estão querendo casar logo no começo do casamento, gera uma desconfiança, gera um atrito, por isso, porque pode-se falar também em separação total de bens, que cada um vai administrar o seu patrimônio, que ia amealhar durante o casamento. Todo o patrimônio que eles conquistarem vai ser separado, não vai ser dividido. Temos também a comunhão parcial que eu disse, que é um patrimônio comum após o casamento, que é dividido. Temos a comunhão absoluta de bens, total de bens, que é independente se ele já tinha patrimônio ou ela, antes do casamento, e eles adquirem mais patrimônio, isso se torna uma massa que todos vai dividir tudo. Então essas são as diferenças. O que acontece? As restrições são verificar realmente questão de dívidas, que lá na frente talvez seja um pouco mais difícil discutir sobre isso. Assim como os bens, as dívidas não são divididas, né? Ou elas são divididas? As dívidas no período do relacionamento, do casamento, elas são divididas se em proveito da família. Se for uma dívida da empresa, que ele era avalista como pessoa física, tem que se provar que essa dívida não veio em proveito da família, o que é bem difícil. O que é bem difícil. Então os cuidados são esses. Verificar, você já, pelo período de relacionamento, vai se verificar se tem plena capacidade, discernimento, se não tem um outro casamento. Importante, gente, isso. Registrado, que não foi feito o divórcio, de repente está num processo de divórcio, mas isso pode ser resolvido facilmente. Mas com relação aos bens, acho que preocupa mais, é verificar essa questão, o que foi dado de herança, o que não foi, o que vai compor o patrimônio ou não, porque às vezes a pessoa cria uma ilusão de que está casando já com patrimônio e futuramente talvez esse patrimônio possa ser partilhado, e muitas vezes foi recebido como herança, como doação, e esse patrimônio não é partilhado. Então essas questões são um pouco delicadas, porque os casais mesmo não gostam de conversar sobre isso, né? O ideal, eu acho, mais importante são as dívidas. Né? Atentar a dívidas, até inclusive empresariais. Então, pra gente poder encerrar, Ali, namoro qualificado, que, só assim, resumão, namoro qualificado, que é? Uma expectativa, apenas uma expectativa, uma vontade interna de ter uma relação mais sólida, que não é a união estável nem o casamento. Pode até morar junto, mas vai ter que verificar no caso se eles têm essa... Cada caso. Se eles têm... Qual que é a vontade deles. Porque se eles moram junto um tempo, depois acaba virando união estável, né? Depende. Porque a união estável não está sendo exigida nem a coabitação, não precisa nem morar junto. Eles tendo a vontade de ter uma família, de serem vistos com a família, ter filhos, serem apresentados na sociedade como marido e mulher, já é característica de uma união estável. Um depende do outro, para o bem da família, um trabalha em prol do outro. A gente tem casos também até mesmo de próprios noivos que fazem união estável para poder já começar a garantir direito a... A gente estava falando... Pensão, seguro, plano de saúde. É verdade. Ali, mais alguma informação que você queira passar para quem está em casa?
Acredito muito na força do casamento e tudo, mas antes disso, verifiquem essas questões com um advogado especializado no assunto com relação à partilha de bens, que hoje eu tenho visto que muito mais do que o afeto, o carinho, o amor que norteia essas relações, que são relações afetivas, mas eu acho que tem dado mais desgaste essa questão de partilha de bens, depois que gera muito atrito e muitas negatividades, atrapalha muito o emocional e tem pessoas que saem realmente destruídas do relacionamento por conta de partilha de bens, muitas vezes. Não é só pelo afeto ou pelos problemas conjugais. Então eu acredito que fazendo-se quando os bens estão ali para serem partilhados ou não, verifiquem com o advogado qual que é o melhor plano com relação a esses bens, para não causar nenhum problema lá na frente. E a gente pode trazer até um tema, né, mais específico sobre isso, né, Ali, sobre Sim. Esse assunto aqui no programa para tirar as dúvidas de quem está em casa, né? Podemos fazer sobre partilha de bens, quais são os regimes de bens, as questões que envolvem o inventário nesses regimes legal. de bens, na união estável e no casamento. Ótimo. Ali, obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação. Agradeço com muito carinho. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Tá certo. Nós vamos então agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o Adam Antonioni vem aqui com as notícias de hoje. Começou a Copa do Mundo hoje, vocês viram lá que a Rússia ganhou, né? De 5-0, você viu, Ali? 5-0. 5-0. Pois é, e tem, além disso, outras notícias para você aqui no nosso Sempre com Você, tá bom? Não sai daí não, a gente já volta.